Olá, eu sou o Thales. O episódio começa com o próprio Lex Luthor olhando para um pedaço do que sobrou do Brainiac. O homem admirava esse pedaço como se estivesse apaixonado pela inteligência artificial maléfica. Tudo isso por causa de eventos passados, e Lex diz que foi tudo culpa do Gorilla Grodd. Ter que aguentá-lo e formar esse grupo de supervilões só valeria a pena se fosse possível ressuscitar o Brainiac. Mas Lex não consegue fazer isso de jeito nenhum. Ele tenta com toda a sua tecnologia, mas nada que ele faça parece funcionar. Brainiac consegue se reconstituir a partir da menor parte de seu corpo, mas aquele grande pedaço dele não está funcionando. Lex acha que talvez o Gorilla Grodd esteja evitando que isso aconteça de alguma maneira. Ele então vai perguntar para o próprio Gorilla Grodd, que está preso ali no quartel-general da super gangue de vilões. Lex Luthor exige que ele diga como desbloquear o código do Brainiac, só que o Gorilla Grodd não vai fazer isso, afinal, essa é a única moeda de troca que ele tem. O super vilão, por consequência, pergunta o que Lex Luthor vai dar para ele em troca dessa informação. Mas Lex não quer dar nada em troca para o gorila e sai dali extremamente irritado. Ele chega à conclusão de que qualquer informação que está escondida no fundo do cérebro do Gorilla Grodd seria valiosa, e acha que talvez exista uma maneira de remover essa informação do cérebro dele. Mais tarde vemos uma reunião que o Lex estava tendo com a sua gangue de super vilões. Eles estavam extremamente insatisfeitos com sua liderança. Um dos membros, chamado Polaris, dizia que Lex está passando muito tempo trancado no laboratório, e o próprio Sinestro não está mais confiando muito nessa liderança do Lex. Polaris continua dizendo que talvez seja a hora de alguém mais jovem tomar a liderança do grupo. Lex, entretanto, não concorda com isso, e Polaris pergunta por que ele deveria permitir que o homem continuasse sendo o líder, e Lex diz que é porque ele vai mostrar um jeito de fazer mais dinheiro em apenas um dia do que eles já fizeram em toda a vida. Ao mesmo tempo, na torre da Liga da Justiça, o Lanterna Verde dizia que sabia que o Gorilla Grodd estava metido no meio de um grupo de supervilões, mas ele não sabe onde esse grupo está se escondendo. Senhor Incrível complementa dizendo que eles têm que encontrar esses supervilões o mais rápido possível, e segundo ele, a única maneira de fazer isso é utilizando o cérebro do Flash. Acontece que alguns anos atrás, o Gorilla Grodd tomou conta do cérebro do super-herói, e mesmo que essa conexão tenha sido quebrada, ela deixou um rastro psíquico para trás. Dr. Destino pode acessar esse rastro misticamente e depois traçar uma rota direto até o Gorilla Grodd. Tornado diz que quando eles encontrarem o Gorilla Grodd, também encontrarão Luthor, Bizarro, Sinestro e diversos outros. Flash, entretanto, tá com medo disso. Ele não quer que ninguém entre em seu cérebro e fique olhando seus pensamentos. Mas Dr. Destino dá certeza para ele de que não irá ler nenhum de seus pensamentos. A mente dele servirá apenas como um portal. Flash tenta mesmo assim de toda maneira parar esse plano deles, dizendo que o Batman pode ter alguma informação a respeito do Gorilla Grodd, mas o Lanterna diz que não tem outro jeito, ninguém sabe de nada, e o Flash vai ter que ajudar. Como não tem outra escolha, o Flash decide permitir que o Dr. Destino entre em sua mente, e o super-herói se aproxima para começar o processo. Ele quer encontrar a mente do Gorilla Grodd, e enquanto isso vemos que o próprio gorila estava na frente do Luthor e de alguns outros super-vilões. Acontece que Lex conseguiu terminar sua nova máquina para poder invadir o cérebro do gorila. Ele, entretanto, dá uma última chance para o Grodd, dizendo que se ele contar o que ele quer saber, não terá que destruir seu cérebro de dentro para fora. Mas o gorila não vai cooperar. Lex então começa o processo. Utilizando energia elétrica, ele tenta invadir a mente do Gorilla Grodd, e nesse momento, Dr. Destino estava entrando através da mente do Flash e chegando até a mente do Gorilla Grodd, mas no meio do caminho todos foram pegos pela experiência do Lex Luthor. Aquela energia parece que fez alguma coisa com todos ao mesmo tempo, e Dr. Destino não entendeu nada. O processo terminou e o Flash caiu no chão por causa da dor. Lanterna Verde queria ajudá-lo, mas Dr. Destino o impediu, dizendo que aquele não é mais o Flash, e sim Lex Luthor. O super vilão sai correndo imediatamente e todos da Liga da Justiça tentam partir para cima dele para segurá-lo. Só que com os superpoderes do corpo do Flash, Lex agora é praticamente imparável e já sai pegando um dos trabalhadores da Liga como refém. Ele diz que se os heróis não o teleportarem para o planeta Terra, ele irá vibrar seus dedos através do cérebro daquele homem. Só que o Lanterna Verde diz que eles não podem deixar que Lex Luthor saia dali com o corpo do Flash, afinal ele seria imparável. E abruptamente um dos dispositivos do Senhor Incrível acertam o Lex Luthor pelas costas. Ele então começa a correr dos heróis que tentam fechar as portas na frente dele, porém seu corpo é rápido demais. Enquanto isso, o Flash acordava no corpo do Lex Luthor lá no meio dos super vilões. Ele estava agindo muito
estranhamente e saiu correndo dali. Todos os supervilões começam a achar que ele está ficando louco. Na Torre da Liga, Senhor Incrível falava para todo mundo através dos comunicadores que Lex Luthor tomou o controle do corpo do Flash. O homem deve ser parado a qualquer custo, não importa o que tenha que ser feito. Vemos que Lex estava derrotando os mais fortes super-heróis da Liga da Justiça com toda a facilidade. Senhor Incrível consegue rastrear a identidade do Flash e descobre onde Lex está se escondendo. Ele, entretanto, manda apenas o Lanterna Verde e o Dr. Destino irem até lá, pois algo de errado não está certo. Assim que chegam ao certo local onde Lex Luthor estava se escondendo, eles encontram apenas a identidade e o anel do Flash. Tudo isso não se passou de uma distração, mas Senhor Incrível percebeu isso e mandou ajuda para os teleportes de emergência. Dr. Destino pede pro Lanterna Verde ir até lá junto do Tornado, enquanto ele tenta criar um novo feitiço para tentar trocar as mentes de Lex Luthor e do Flash mais uma vez. Ao mesmo tempo, o próprio Flash estava se esgueirando lá pelo esconderijo dos supervilões, e sua, digamos, namorada apareceu dizendo que ele está um pouco estranho, porém ela está gostando muito mais dessa versão dele. Flash, entretanto, ainda não sabe que está no corpo de Lex Luthor, e para poder se distanciar um pouco daquela mulher, ele entra no banheiro. Assim que se olha no espelho, ele percebe a verdade. Flash está no corpo do Lex Luthor e tenta chamar por ajuda da Liga da Justiça. Ele pega o celular do Lex para ligar para a Torre da Liga, mas não tem sinal. Polaris aparece nesse mesmo instante e a namorada dele também entra ali. O supervilão queria saber se eles iriam ou não colocar o plano do Lex Luthor em prática, o tal do super roubo que ele estava falando. Se ele vai realmente colocar esse plano em prática, eles deveriam fazer uma reunião com todos os supervilões. O problema é que aquele é o Flash e ele não faz a menor ideia de qual seja esse plano. O super-herói, entretanto, diz que quer fazer esse super plano e manda todos começarem a reunião. Só que no momento que ia sair do banheiro, Polaris perguntou se ele não ia lavar as mãos. Flash, entretanto, disse que não, porque ele é do mal. Enquanto isso, na Torre da Liga, Lex Luthor tentava todas as senhas possíveis para abrir sua saída da torre. Logo, Lanterna Verde e o Tornado apareceram, porém, eles entraram no cacete para Lex Luthor. O homem então começou a vibrar toda aquela porta e causou uma espécie de onda de choque que destruiu tudo. Tornado não sabia que o Flash podia fazer algo como isso, e o Lanterna Verde diz que ele não sabe, pois o Flash não faz isso porque pode colocar pessoas em risco. Vemos que Luthor invadiu um dos jatos da Liga da Justiça para poder sair da torre, mas no momento que ele tenta efetuar disparos contra a porta, os objetos letais não funcionam. Isso é um dos sistemas de segurança da torre. Lex então vai tentar utilizar o próprio jato para bater contra o portão e criar uma saída. Ele dá a primeira pancada, mas logo depois é impedido pelo Lanterna Verde de continuar. O homem então cria um gigantesco furacão utilizando a velocidade do Flash e o Tornado tenta impedi-lo. Enquanto eles estavam fazendo isso, o próprio Flash estava começando a reunião com os super vilões. Ele dizia que vai começar o seu plano de vilão e pergunta se alguém tem alguma pergunta. Os super vilões então começam a perguntar várias coisas e o Flash sempre diz que eles são burros e as perguntas são ruins. Bizarro diz que depois que aconteceu aquele problema com o cérebro do Gorilla Grodd, Lex Luthor se tornou uma pessoa muito mais agradável e diz que ele agora é a sua mãe. Isso, entretanto, causa uma vergonha alheia gigantesca em todo mundo. Flash quer de qualquer maneira enrolar esses super vilões e começa a perguntar para eles qual é a parte deles dentro desse plano. Polaris então conta tudo que Lex falou hoje de manhã. Acontece que um país lá na Europa está se unindo à União Europeia e por causa disso todo o dinheiro desse país terá que ser transformado em euro. Sinestro complementa dizendo que em apenas algumas horas 100 milhões de euros irão entrar nesse país e o plano do Lex é invadir o trem que está transportando todo esse dinheiro e fazer o roubo. É um plano simples e eficaz e também será a maior subtração da história do mundo. Flash fica impressionado e manda todos continuarem enquanto ele sai dali. O que o herói deseja é encontrar um telefone para poder avisar a Liga da Justiça. Só que no caminho, ele é convencido pela namorada do Lex a parar um pouco para descansar. Enquanto se escondia da Liga da Justiça lá na torre, Lex parou e ao se olhar no espelho teve uma ideia. Ele quer saber quem é a identidade secreta do Flash, mas assim que remove a máscara, ele tem uma surpresa. O homem não faz a menor ideia de quem seja o Flash. Depois do descanso, a namorada do Lex está cada vez mais apaixonada pelo Flash, e enquanto eles andavam antes de começar o plano, o homem viu a central de comunicações e tentou ir até lá para poder entrar em contato com a Liga da Justiça. Os supervilões queriam que ele se apressasse, pois eles têm que subtrair esse dinheiro, e um dos capangas aparece para dizer que o Gorilla Grodd acabou de se
recuperar e quer conversar com o Lex. Flash então vai até lá para ver o que o Gorilla Grodd deseja e no mesmo momento entra em choque, pois o Grodd sabe que ele é o Flash. Mesmo tentando disfarçar, não funciona. Grodd diz que o cérebro dele estava no circuito enquanto o Flash e o Lex trocavam de corpos. O Flash tenta convencer o Grodd a ajudá-lo, dizendo que Lex Luthor o humilhou durante anos e agora é sua chance de se vingar. E Grodd diz que verdadeiramente odeia Lex Luthor, porém ele também odeia o Flash. Ele entretanto não vai caguetar o Flash para os outros supervilões, vai apenas esperar para poder observar quando os supervilões descobrirem que ele é o Flash e depois removerem seus membros um a um sem pena dele. Na Torre da Liga, Dr. Destino dizia que conseguiu terminar o feitiço para trocar as mentes de Lex Luthor e do Flash, mas para poder funcionar ele tem que tocar o corpo do Flash, que está sob o controle do Lex. Senhor Incrível então fala que conseguiram encurralar o Flash lá na cafeteria e Dr. Destino vai até lá. Lex Luthor estava enfrentando o Lanterna Verde e o Tornado, arremessando diversas colheres e garfos em direção a eles. Dr. Destino apareceu e conseguiu colocar um feitiço para prender as pernas do Lex. O homem caiu e os heróis conseguiram se aproximar, mas ele estava apenas fingindo e rapidamente atingiu o capacete do Dr. Destino com centenas de golpes, fazendo o homem desmaiar. Lex então começou a arremessar comida contra o Lanterna Verde e uma dessas comidas atravessou o escudo dele, o fazendo perder o controle de seus poderes, e o Lex conseguiu escapar mais uma vez. Os supervilões estavam chegando no trem que levava os euros até esse país que entrou na União Europeia. Flash queria entrar em contato com a Liga da Justiça, mas nunca tinha a oportunidade e teve que mandar os supervilões colocarem o plano em prática. Polaris e Sinestro partiram para cima do exército que estava protegendo aquele trem. Como o Polaris consegue controlar metais, ele facilmente derrota aqueles helicópteros e também manda de volta todos os disparos que o exército fizeram contra ele. Sinestro destrói a ponte por onde o trem iria passar e depois, utilizando seus poderes, cria novos trilhos, levando esse trem para uma caverna que eles já haviam encontrado ali. Todos então começam a transportar as caixas de dinheiro para dentro do transporte deles. A namorada do Lex utiliza seus poderes para teletransportar mais caixas e abruptamente um dos capangas diz para o Lex, que é o Flash, que eles estão recebendo uma mensagem do quartel-general. Assim que dá o play nessa mensagem, eles escutam o Flash falando. Ele dizia que na verdade aquele Lex Luthor que está na frente de todos é o Flash. Ele está se disfarçando como Lex. Ou seja, o objetivo do Lex Luthor ao passar essa mensagem é fazer os supervilões tirarem a vida do Flash. Ele agora tem um corpo muito melhor do que seu antigo e não precisa mais dele. O Flash então começa a tentar enrolar os supervilões e para ver se verdadeiramente aquele não é o Lex, Polaris pergunta para ele qual é o nome de sua identidade secreta. Flash não sabe disso e em uma tentativa desesperada corre para o comunicador para mandar as coordenadas do lugar onde eles estão para a Liga da Justiça. Os supervilões então dizem que tem que se apressar para roubar todo esse dinheiro antes que a Liga chegue. Senhor Incrível recebeu essas coordenadas e mandou um time de super-heróis de categoria C para resolverem esse problema. Lex utilizou essa oportunidade para invadir o local onde Senhor Incrível está e tentar utilizar os comandos da torre para poder mandá-lo de volta para a Terra. Os heróis chegaram até onde os supervilões estavam e invadiram o local, destruindo o meio de transporte deles. A namorada do Lex abriu um portal para que todos possam fugir e Polaris ficou para trás para derrotar aqueles heróis. Um deles, como tem a roupa toda de aço, é facilmente derrotado, mas Polaris não fica para derrotar os outros. Ele pula no teletransporte. Na Torre da Liga, Senhor Incrível desligou a gravidade para poder parar Lex Luthor. O homem mais inteligente do universo, entretanto, utilizou os poderes do Flash para se movimentar em pleno ar, mesmo sem gravidade. Só que tudo isso foi um bait do Senhor Incrível, que reativou a gravidade, fazendo o Lex cair lá de cima e desmaiar. Dr. Destino então usa essa oportunidade para fazer o seu feitiço e o Flash volta para seu corpo. Lanterna Verde ainda não acredita muito nisso e pergunta algo que apenas o Flash saberia. O super-herói então vai contar qual era o apelido do Lanterna Verde nos tempos que estava na Marinha, mas o Lanterna nem deixa ele terminar, pois isso é muito vergonhoso. Aquele verdadeiramente é o Flash. Ele, entretanto, não sabe dizer onde é o quartel-general do pessoal do mal. Ao mesmo tempo, Lex Luthor estava de volta em seu corpo e os supervilões, achando que ele era o Caçador de Marte disfarçado, queriam utilizar das mais maléficas táticas para fazê-lo revelar sua verdadeira forma. Polaris, entretanto, os fez parar com isso, pois não importa quem seja aquele homem, ele agora irá tomar a liderança do grupo. Mas Lex fala para ele não se achar tanto. Polaris, utilizando seus poderes, arranca o metal da estrutura ali ao redor e faz diversas lâminas altamente perigosas para eliminar
eliminar o Lex. Só que com o apertar de um simples botão, o homem mais inteligente do universo coloca os poderes do Polaris contra ele mesmo. Lex já tinha uma contramedida para todos os supervilões ali presente e diz que se qualquer um ali tiver mais algo a dizer, que diga agora, mas todos ficam quietos. Obrigado por assistir, até o próximo!